caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui com o meu marido Vinícius, Padre Claudemir. Agradeço a presença de vocês e vamos continuar o nosso assunto, da liturgia da palavra. Que bom estar aqui, Padre, novamente, e vamos dar sequência àquilo que nós começamos, acho que a liturgia da palavra. No último episódio falamos um pouco, então, desses momentos aí, falamos, acho que brevemente da primeira leitura, e também do evangeliário, do evangelho, mas eu acho que ainda falta muito ainda para a gente destrinchar e com sua ajuda vamos, então, mergulhar nesse assunto hoje. Boa noite, Vinícius. Boa noite também, Marina. Esse tema da liturgia da palavra é um tema talvez pouco explorado, mas que o Concílio Vaticano II colocou um foco, um facho de luz, não só abrindo os textos das Sagradas Escrituras, mas também permitindo que a Igreja pudesse adentrar nesse mistério da palavra, não só a nível intelectual, mas a nível mistagógico, entrando aqui dentro mesmo do mistério dessa palavra, que é Jesus Cristo. E nós falávamos da importância do Evangeliário, desse livro que nos precede na procissão de entrada, e esse livro também que nos leva ao altar e à mesa da palavra, onde Deus se dá. Essa primeira fase da liturgia da palavra, que nós chamamos de polo propositivo, porque a palavra de Deus é a palavra que vem do céu, e nós dizemos que é palavra do Senhor, palavra de salvação. Então essa sequência, primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, o aleluia e a frase bíblica, porque o aleluia é acompanhado por uma frase bíblica, que está inclusive no lecionário. Qual seria, Padre, essa frase que agora que está no... É trato, né? Isso, trato. É chamado trato, ou seja, no lecionário, cada texto do Evangelho, ou cada domingo, a gente tem uma frase bíblica, uma frase do Evangelho, que introduz justamente na proclamação do Evangelho. Então se canta o aleluia, e se canta também, ou se reza, esse trato, que é esse texto do Evangelho. Então veja que existe aí uma sequência que nos leva depois a responder essa palavra de Deus a partir daquilo que nós chamamos de polo receptivo. Então, agora somos nós que falamos e é Deus quem ouve. E aqui a gente começaria com a homilia, o creio e depois as preces, encerrando assim a liturgia da palavra. Essa questão desses polos, Padre, diz respeito também da nossa posição corporal, de pé e sentado. Isso tem a ver também com essa questão de falarmos, escutarmos? É por isso que nós ficamos de pé e sentados durante a missa, Exatamente, Marina. A gente tem uma série de gestos que nós utilizamos na liturgia. Por exemplo, quando ficamos em silêncio, quando cantamos, quando rezamos, quando sentamos, quando ficamos de pé, quando nos ajoelhamos. E aqui é bem interessante também explorar a teologia desses gestos, Ou seja, quando nós nos sentamos para escutar, porque sempre um leitor que é instituído, um leitor que faz, às vezes, dessa assembleia, que lê, que proclama, enquanto os demais ouvem, e nós ouvimos sentados. Porém, essa escuta não é uma escuta passiva. Nos lembremos que o concílio fala muito de participação ativa e frutuosa. Então nós precisamos pensar que nós saímos daquele momento no qual as pessoas não participavam e não se davam conta que eles eram sujeito celebrante. Ou seja, o sujeito celebrante são os batizados. Então são os batizados que ouvem essa palavra de um modo muito atento. Ou seja, colocam o ouvido perto da boca de Deus para escutar Deus que nos dá aqui a palavra que é Cristo. Bem diferente daquilo que Adão e Eva faz no paraíso. Eles já não escutam mais Deus, mas escutam a serpente que usurpa a palavra de Deus e os catequiza. A palavra de Deus é criadora, é performativa, é salvadora, enquanto a palavra usurpada da serpente leva à morte. E veja que Jesus no Evangelho faz o demônio se calar, Cala-te.
né? Jesus não deixa que o demônio fale, porque a palavra do demônio leva à morte. Mas a palavra da liturgia leva à vida, leva à conversão, né? Então isso proporciona que a gente, depois de ter escutado, a gente se coloca de pé, né? Para escutar a palavra do Evangelho, né? Que é a palavra de Cristo por excelência. E a palavra também nos motiva aqui para respondê-la cantando, né? Louvando, bendizendo a Deus, através do Salmo responsorial. Que inclusive não precisa ser proclamado ou lido, né, da forma que a gente sempre, que a gente vê usualmente hoje nas igrejas, que é aquele, tem um nome para isso, eu vou chamar refrão, mas eu tenho certeza que tem outro nome, né, padre? Uhum. É essa frase que a gente repete, né, a resposta do salmo, sendo que o salmista canta uma parte e a gente responde, né? Uhum. Mas não precisa ser assim sempre, né, padre? Não. Pode ser feito de outra forma também, né? Na liturgia das horas, por exemplo, nós temos várias modalidades de cantar, de rezar os salmos. Então, vamos dizer de forma mais simples, né? Ou seja, a cada 4 linhas, nós repetimos um refrão, né? Comumente na missa. Mas quando a gente reza a liturgia das horas, nós podemos rezar ou cantar por dístico, né? 2 linhas, intercalando um coro e o outro coro, né? Na liturgia, nós podemos intercalar entre o solista, ou seja, aquele que está cantando sozinho, e também a assembleia, né? Ou um coro. Comumente na Europa a gente tem os coros que cantam nas basílicas, nas igrejas, né? No Brasil a gente tem também isso, mas não é tão comum de se ver, né? Mas poderia ser um diálogo entre aquele que faz o solo e a assembleia, né? Porque a liturgia é sempre um diálogo de Deus com o seu povo e de nós, entre nós, né? Esses 2 coros, a assembleia, e também com o sacerdote, também com Deus e também com os leitores, né? Então, a gente vai fazendo, de certa maneira, essa performance, né? Ou seja, isso dá impressão ou soa como se fosse algo teatral, né? Obviamente que na liturgia tem algo de teatral, né? Não é um teatro, mas tem algo de teatro, né? E às vezes a gente vê em algumas assembleias se explorar um pouco mais isso, né? Uhum. As vozes, né? As luzes, né? As cores, as vestes. Ou seja, quando a gente vai numa ópera ou quando a gente vai no teatro, a gente vê muito também daquilo que nós utilizamos na liturgia, porque isso é a dimensão antropologal, que entra em contato, em diálogo com aquilo que é o teologal. Mas aí, padre, eu acho que vem um momento também do ter essa consciência, né, do que é o justo, que é realmente essa parte mais teatral, e utilizo desses recursos até mesmo como uma oração mesmo, para com Deus, e ali é o exagero, né? Uhum. Eu acho que esse é uma coisa, e o senhor acho que traz também ao longo dos últimos episódios também exemplos, né, de coisas que não podem ser feitas ou que não deveriam ser feitas, né? Então, como que o senhor consegue medir, né, quando ou explorar esses recursos, mas sem cair num algo no exagero? Uhum. Tá, em primeiro lugar, a gente tem que pensar essa dimensão teológica, a dimensão do sagrado, do mistério, né? É a primeira consciência que nós precisamos ter, que nós não estamos diante de uma palavra ou diante aqui de um espaço, de um tempo que é profano. Nós estamos na igreja, em geral a igreja é dedicada, é consagrada a Deus, e é o espaço no qual nós nos encontramos com Deus, né? É o lugar deste encontro, que obviamente, como eu dizia, entra uma dimensão antropológica, entra uma dimensão cultural, né, e que está muito presente nas nossas liturgias, mas que não pode ultrapassar aqui aquilo que é propriamente antropológico e cultural, né? Ou seja, senão a gente cai no exagero, sim, né? E exagero de uma dimensão e de outra, né? Quando a gente acha que a liturgia é uma coisa mística, uma coisa só do céu que não nos envolve.
O movimento litúrgico fez a gente entender que existe uma importância da corporeidade, existe uma importância da comunicação, existe uma importância das cores, do tempo, né, do espaço, né, do canto. Ou seja, aqui a gente de novo começa a conceber os sentidos, a memória, a percepção, né, as sensações, tudo isso a gente vai levar em conta. Mas vai levar em conta também aquilo que é o mistério, que é o sagrado, né? E veja que Deus também se manifesta, se automanifesta através deste antropologal, porque a encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, né? Isso quer dizer que o mistério de Deus se abre, né? Os céus se abrem. São Marcos diz que os céus se rasgam, né? Deus se pronuncia, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, né? Então a gente tem uma série de elementos aqui que nos mostram que existe uma importância daquilo que é humano, daquilo que é assumido pelo Verbo, né? E ao mesmo tempo isso também é transformado, né? Ou seja, diante do Verbo a gente se descobre, diante de Deus a gente descobre a beleza da criação. Eu até insisto um pouco num ponto, padre, que eu percebo hoje, porque nós podemos dizer que cada pessoa passa por algumas conversões na vida. Então, essa primeira conversão, aquela do medo de estar de estar cometendo um pecado, de ir para o inferno, né? Uhum. O medo de ir para o inferno, só não vive essa vida de fé com este medo. E existe uma segunda conversão que ela é muito mais profunda, que é a conversão do eu estou me convertendo por amor a Deus, né? E eu percebo que, quem sabe, o Brasil, né, a América Latina toda, não sei, realmente conheço pouca liturgia de outros países aqui, mas ela está um pouco nesse progresso também dessas conversões, onde a gente vê muitas pessoas que vêm participar da liturgia e vêm com bom coração, acredito, né? Mas que, quem sabe, ainda não superaram essa primeira conversão e fazem aquilo até como algo muito mais humano, uma resposta para elas, né? Estou participando, isso me faz bem. E não uma resposta no sentido de estou aqui participando vou falar com muitas aspas, deste teatro, ou deste memorial, para agradar a Deus, né? E acho que existe um pouco esse caminho que se é feito, né, e que as pessoas precisam, quem sabe, entender, que a participação na liturgia, né, seja lá em qual ministério que for participar, para maior agradar a Deus, para demonstrar a sua piedade, né? Porque, de fato, a nossa parte humana, a gente não consegue tirá-la completamente. E é antropológico, sim, né? Sim, tudo. Sim. Até existiu uma polêmica na época do movimento litúrgico entre um francês chamado Festugière e um jesuíta chamado Navatel, né? E o Navatel, esse jesuíta, ele enfrentou os beneditinos, porque os beneditinos estavam redescobrindo a liturgia enquanto ciência, enquanto pastoral litúrgica, estava aqui se traduzindo os textos para a língua vernácula, para que as pessoas pudessem entender, participar, cantar, responder. E existe uma polêmica porque a liturgia, segundo Navatel, era mais uma coisa estética, né? Existia uma piedade estética, talvez aqui entendida como algo sentimental, né? Ou seja, que agrada, que aquece o coração. E nós temos muito isso na América Latina e no Brasil, né? Nós queremos uma liturgia que nos agrade, nos faça bem, né? É muito comum da gente ver na liturgia ou nos encontros, né? Agora a gente conseguiu vencer um pouquinho isso, né? De ter uma coisa muito sentimental dentro da Eucaristia. A gente vê muito ainda nos encontros, nos grupos de oração, etc. Mas anos atrás a gente tinha muito isso na missa, porque as pessoas buscavam bem-estar e buscavam aqui suprir suas carências sentimentais, dançando, fazendo festa, cantando, batendo palmas, etc. Né? E a gente precisa entender que a liturgia não é só uma questão estética, não é só exterior, né? Tanto é que isso
a gente muda, a igreja pode mudar, né? Só que não pode mudar aquilo que é o substancial, aquilo que de fato nos faz entrar em contato com Deus. Então, é muito importante que a gente tenha claro essa intervenção sagrada de Deus, do mistério, e não podemos perder o mistério, né? Porque Deus jamais será compreensível totalmente, e não podemos também cair aqui na banalidade, né? De achar que não existe mistério, que não existe céu, que não existe Deus, e que é só fruto da nossa ação humana, que chega até mesmo a ser teatral, né? Agora, é preciso também pensar aqui que a Europa ela é muito racional, né? Ela criou uma estrutura eclesial, uma estrutura litúrgica que é muito racional. Enquanto que nós, na América Latina, no Brasil, somos muito sentimentais. Então nós precisamos fazer aqui esse equilíbrio daquilo que é sagrado, daquilo que é o mistério, mas também daquilo que é o estético, né? Da matéria e da forma, né? Da palavra e dos elementos. E aqui me vem à cabeça uma questão da liturgia que nós precisamos resgatar, né? O movimento litúrgico resgatou os fundamentos bíblicos e os fundamentos patrísticos, para que a liturgia fosse essa celebração sagrada, não só uma cerimônia, não um teatro, mas de fato uma celebração na qual todos participam, né? Cada um exercendo os seus ministérios. E a gente precisa pensar aqui a palavra não como a gente a tem humanamente, porque humanamente a palavra ela é ambígua, né? A mãe e o pai, quando diz para a criança, olha, não mexa no fogo, não mexa na tomada, porque você vai queimar a mão, vai, né, ter um choque. A criança não entende essa palavra e ela precisa fazer uma experiência, né? Porém, quando nós falamos de palavra dabar, né, do hebraico, nós estamos falando aqui de uma experiência a partir dessa palavra criadora, né? Gênesis, por exemplo, Deus disse, faça-se a luz foi feita. E quando nós dizemos essa palavra criadora, salvadora, performativa, nos sacramentos, essas palavras realizam aquilo que significam. Isso é sacramento, é sinal visível de uma graça de Deus invisível, né? Então, quando eu digo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou quando digo as palavras da consagração, não são palavras humanas, são palavras divinas, performativas, né? E não são palavras ambíguas, que pode ou não realizar aquilo que está se dizendo. Não, de fato, existe uma ação, eu vou falar agora em latim, a partir de Trento, ex opere operato, ou seja, pelo fato de realizar aquilo que a igreja ensina, aquilo que Jesus instituiu, o sacramento acontece, porque o agente principal é Deus, e não o homem. Por isso que nós dizemos que o padre age in persona Christi cabeça, né? Por isso tão importante assim seguir tanto a forma como também a matéria, né? Isso aí que a gente vem falando aí ao longo também dos últimos do podcast, né? E eu acho importante a gente ter essa noção, né, deste equilíbrio, né, entre a gente viver o nosso humano e viver também, e estar aberto a viver também essa resposta do divino, porque isso faz com que quando nós participemos, seja servindo ou participando realmente da liturgia, a gente participe com o coração realmente no lugar correto, né? Então, daí a gente entende por que, por exemplo, a igreja pede a instituição do ministério dos leitores, né? Não é só uma pessoa que de repente vai lá e lê, né? Mas pedir para que realmente essa pessoa tenha noção do que ela vai estar ali fazendo, né? Ter essa postura, assim como um sacerdote também ter essa postura. Tanto que eu não sei que padre que eu estava lendo a história de qual sacerdote, que antigamente, eu não sei se isso era só antigamente, hoje também, padre, em que
eu acho que era Padre Pio, ele poderia proclamar a palavra, mas não poderia pregar, fazer pregações, depois ele não podia confessar. Então, eu acho que isso era, claro que isso era antigamente, antes do Concílio Vaticano, mas que tinha também, a própria igreja tinha esse cuidado, né, de saber distribuir aquilo que a pessoa tinha condição de fazer naquele momento, né, inclusive do sacerdote. Sim. Não, isso ainda hoje, porque quando nós terminamos a teologia, tem uma série de exames para averiguar se nós temos condições, por exemplo, de sermos confessores, de sermos pregadores, de poder exercer o ministério, né? Então existe, por exemplo, o exame de audiendas, no qual o bispo, né? Eu, quando fui ordenado, foi o bispo que fez esse exame. Hoje, nós temos professores de moral ou de sacramentos que fazem esse exame. Consiste em fazer perguntas ou questionar o candidato para saber se ele tem condições de dar respostas adequadas ao penitente, né? E depois também se ele tem condições de pregar. Né? Bento XVI falou de uma coisa que é importantíssima, que é a ars celebrandi, ou seja, a arte de saber celebrar. Sim. Porque a melhor catequese sobre a Eucaristia bem celebrada. Antigamente, no rito antigo, qual era a principal qualidade de um padre? Celebrar os sacramentos validamente. Então, teria que seguir as rubricas, as letrinhas vermelhas. Então, o bom padre é aquele que seguia as letrinhas vermelhas, as rubricas, e fazia bem o sacramento, a celebração. Mas ele fazia isso sozinho praticamente, Sim. Né? Com a assistência de um acólito, um coroinha, e a Assembleia estava alheia nas suas devoções, né? Então veja que isso é muito importante porque nós precisamos saber celebrar, mas também saber interagir com a Assembleia de Batizados. Ou seja, não é só o ministério ordenado, mas é também o sacerdócio batismal que está interagindo o corpo com a cabeça, né? Os batizados com Cristo, né? O senhor coloca aí, acho que vem também naquilo que nós estávamos falando, aí o momento da homilia, né? Então, após o evangelho, né, a leitura, temos a homilia. E nesse é o momento realmente que a gente também começa a perceber que as diferenças, o lado humano, né, do padre, também do sacerdote, ele é colocado muito mais exposto de uma maneira ali. E existem algumas, o senhor estava falando então aí de instruções que são dadas, né, também até para como avaliar se o sacerdote tem condições ou não de fazer essa pregação. Quais são esses critérios um pouco que são colocados e também quais são as linhas hoje que é pedido então para o sacerdote, tanto como tempo médio da homilia, se é deixado também como a livre, ou por então existe um direcionamento que é dado pela arquidiocese ou pela CNBB? Tem até um pouquinho de italiano na fala. Então, na própria formação teológica, isso é pedido na Sacrosanto Concílio, que os estudantes, os seminaristas, tenham uma formação adequada, tenham uma boa formação litúrgica e teológica, né? Então, o conteúdo da liturgia é teológico, né? O núcleo da fé é aquilo que nós utilizamos nas celebrações, é a nossa fé rezada. E existe uma matéria, ou matérias pastorais, né? Além das dogmáticas, existe também matérias pastorais, catequese, a própria liturgia. E existe também a homilética, né? Ou seja, na qual os seminaristas, os futuros sacerdotes, eles são ensinados, né, a interpretar segundo o Espírito, mas também a ler, a interpretar, a dar um sentido, um significado naquilo que é proclamado, naquilo que é lido, né? Então o padre vai fazer, de certa maneira, essa ligação entre o sagrado, entre aquilo que foi proclamado, e essa realidade humana que deve ser ouvida pelo povo, né? Só que nós partimos aqui da dimensão cristológica, partimos de Cristo, né? Da fé, da moral, da liturgia, né? Da espiritualidade. E tudo isso tem um objetivo pastoral, né? Ou seja, nós queremos fazer chegar às pessoas aquilo que nós durante tantos anos estudamos,
investigamos, pesquisamos, né? Então, numa aula de homilética, existem hoje professores que trabalham, inclusive, com filmagem, né? Então, o seminarista vai receber um texto, ele vai fazer a exegese, ele vai preparar a sua homilia, e aqui seria interessante que ele pudesse, já na segunda-feira, ler, meditar, rezar, fazer uma lécio divina, porque não é só exegese, né? Ele não é um professor de dogmática, ele não é um professor de exegese que vai ao ambão, como os grandes pregadores faziam seus sermões nos púlpitos, né? Belíssimos sermões, né? Belíssimas pregações, porém hoje o gênero é outro, né? É pastoral, é também espiritual. Então essa pessoa que vai se preparando, né, diante lá do professor, diante dos colegas, né, profere sua homilia, né? E o professor grava e depois ele com os demais alunos e com a própria pessoa analisam, né? Veem aí os pontos, né, fortes dessa homilia, os pontos frágeis, o que tem que melhorar. Então veja aqui, tem muito de humano também nesta homilia dita por esse seminarista e depois pelo futuro diácono, pelo futuro sacerdote, né? Mas eu diria aqui que o centro de uma homilia é a escuta, né? Escutar Deus que fala, escutar o Espírito, deixar o Espírito agir, né? E obviamente também vem a nossa capacidade, o nosso interesse de preparar homilias, né? Infelizmente, nos últimos anos, a gente sabe que os papas têm falado muito sobre isso, inclusive têm dado orientações quanto ao tempo, porque alguns padres falam demais e falam coisas desnecessárias, né? Se fala, por exemplo, muito de política, de economia, de coisas do mundo, e às vezes até homilias pessimistas, né? O Papa Francisco diz 8 minutos, né? E a gente sabe o quanto que a palavra se perde numa grande assembleia se o padre não tem a arte de falar para todos, porque ele não tem uma assembleia homogênea. Ele tem crianças, ele tem idosos, tem gente letrada, doutores, tem gente muito simples, gente analfabeta, né? Então, como falar ou permitir que Deus fale ao coração de todas essas pessoas, né? Então, o melhor caminho aqui é falar a partir da palavra, é falar a partir de uma espiritualidade, é fazer chegar até as pessoas a palavra proclamada desde uma lógica, né, dos evangelhos, desde uma lógica das Sagradas Escrituras, né? E essa homilia, padre, ela obrigatoriamente ela tem que estar ligada com o evangelho, com as leituras ou não? Ela pode estar ligada, por exemplo, estamos falando do tempo quaresmal, pode estar ligada a um outro assunto exclusivo do tempo quaresmal. Claro que a liturgia, né, as leituras vão estar um pouco ligadas a isso, mas ela precisa ter esta ligação com o evangelho ou ela é mais ampla do que isso? A priori, sim. O centro de uma homilia é sempre a palavra de Deus proclamada naquele domingo ou naquele tempo, né? Isso não impede que a gente depois faça aqui uma complementação, né, a partir do tempo litúrgico. Amanhã nós começamos a quaresma. Podemos falar sobre a quaresma. Podemos falar sobre esse tempo litúrgico sem deixar de lado a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus ela nos dá aqui o norte, né, para falar também do tempo litúrgico, para falar de outros temas, até mesmo temas humanos, né? Ou seja, nós precisamos aqui talvez ressignificar, precisamos aqui ajudar temas humanos, temas que estamos vivendo a partir da palavra de Deus. Né? E para finalizar, padre, uma coisa que eu estava vendo no missal esses dias, achei aquilo tão interessante, eu percebo até que na liturgia o senhor respeita isso, que após a leitura do evangelho e após a homilia, 1 minuto de silêncio, né? O silêncio da escuta daquilo que foi lido, né? Do que a gente acabou de escutar também. E o quanto isso é importante também como uma catequese para aqueles que estão participando, né, da Santa Missa. De ficar em silêncio após isso, para que essa palavra assente no nosso coração, né? E a gente consiga, a partir dali, viver essa experiência. A importância do silêncio na liturgia
ele tem sido muito descuidado, né? Acho que a gente precisaria ter mais silêncio, né? Hoje a gente percebe que existe uma agitação e existe uma certa olha muito relógio, ansiedade, exatamente, né? Estamos muito ainda no tempo cronológico, né? Precisamos sair desse tempo cronológico e entrar aqui nesse silêncio que nos leva sempre a Deus. Eu acho que concluímos hoje, e aquilo que fica a mensagem que é muito forte ali, que é aquilo que o senhor falou, que no momento de preparar a homilia é escutar, né? Eu acho que escutar, falamos muito de oração na primeira fase aí do nosso podcast também, e essa escuta ativa daquilo que Deus nos quer, aquilo que seria uma dos grandes ensinamentos que podemos levar de tudo isso. Então, hoje concluímos aqui essa parte. Agradeço muito o senhor por estar aqui conosco, Marina também, e nos vemos então semana que vem no nosso novo episódio, continuando aí a partir do Evangelho, o creio, e entrando cada vez mais profundo assim na liturgia. Obrigada, Vinícius, padre, muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão caro. Obrigado, Marina, Vinícius, e desejamos a todos aqueles que nos acompanham uma abençoada Quaresma. Amanhã começamos com a quarta-feira de cinzas, esse tempo de penitência, de oração, de conversão. Que Deus nos abençoe e nos guie pelo seu Santo Espírito.